Ó, vamos lá então, meu. Vamos adiantar aí. A gente tem uma hora só, teoricamente, mas se cair também, depois a gente volta e vamos conversando. E acho que o legal também é isso, né? A gente está começando a conversar falar com pessoas legais, assim, e trocar uma ideia para saber o que está rolando, assim, né? Nesse momento complicado, assim. Eu queria saber, assim, você... vamos falar um pouco, assim, de paleta, então, antes. Você já usou as paletas da Dario? Você experimentou? O que você achou aí? Não, já usei várias vezes, né, Daniel? É uma, é uma paleta que eu uso quase sempre. A Reserve, né? Tanto a Reserve quanto a Azulzinha Classic. Então são paletas que eu tenho sempre no estojo. E eu gosto, né? Acabo usando assim a outra marca e essa mais ou menos junto. Legal, legal. Tá. Valeu. Massa. O que é? A Lu tá te ajudando aí? Meu filho tá aqui, apareceu aqui. Pô, ele tá enorme, meu. Caramba. Olha lá. Deixa eu ir lá. Eu vou lá embaixo, eu vou conseguir um lugar. Um pouquinho. Acho que vai melhorar agora o sinal. Desculpa aí, né, cara? Um pouco de vida real aqui. Olha, eles arrumaram um cenário pra mim. Massa. Legal, legal. Ó, vamos lá então. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Oh, então, deixa eu te perguntar uma coisa assim que no Brasil, né, a gente tem muito essa coisa de escola, que é super legal, de pessoas que estudaram fora em algum lugar ou outro, e tem uma coisa assim do som, né? Eu sempre, não sei, posso estar errado também, você pode falar, não, você está viajando. Essa coisa uma certa predileção pelo som inglês, assim, por uma escola inglesa, isso é real? Você sempre curtiu isso ou a vida foi te levando para esse lance? Porque você tocou com o Piterito, né? Que era uma marca que ela foi uma meio descendente da Mason Hawks, né? Que era o grande clarinete inglês, assim. Uhum. Estudou com o Michael Collins, né? Você estudou na Inglaterra. Você nunca... Nada a ver. Não, na verdade, a coisa da Inglaterra em si começou um pouco cedo, mas eu não sei dizer se foi uma coisa que eu escolhi assim, conscientemente. Por exemplo, a primeira vez que eu conheci o Michael Collins e toquei para ele no Masterclass foi em 1994. Aqui em São Paulo, eles vieram numa turnê com um grupo, o The Nash Ensemble, e aí eu participei do Masterclass. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Ali eu conheci ele. Aí, por vários anos, eu também fiz Masterclass com o Anthony Pay, que veio algumas vezes a São Paulo e tal. E aí, assim, depois disso, quando eu escolhi e decidi ir para Londres, não foi uma coisa assim, não, eu quero a escola inglesa. Aconteceu que eu consegui achar um lugar muito legal. Sempre foi um lugar muito legal para estudar, mas quando eu ganhei a da CAPES na época, eu decidi ir para lá. E assim, foi uma sorte ter estudado com o Collins, porque não era para ele dar aula. No ano que eu estava fazendo a matrícula, ele retornou à escola para dar aula e eu fiz o livro dele. Sim. Aí, por exemplo, nessa época eu fui para lá, eu usava uma R13 que eu usei por mais de 15 anos e usava uma boquilha Charles Bates, que era emprestada do Cristiano, que eu tirei lá, e tocando com o Van Dorn. E aí ele na época tocava. E aí aquela coisa, eu assisti o concerto dele e gostei muito. Assim, e aí eu decidi, como eu já estava pensando em tocar o instrumento, eu pensei, eu vou experimentar essa Peter Eaton, né? Que era o instrumento de câmera internacional, câmera francesa, né? Não era câmera inglesa. Então,
a outro instrumento, que era a câmera inglesa, ele era bem mais essa coisa descendente do 10-10, assim, os involves, né? Então, assim, eu não tinha nenhuma ideia dessa coisa do inglês mais antigo, né? Tanto que o Michael Collins não tem esse né? Ele tem um som diferente, assim, então acabou sendo. Então, assim, quando você for, eu não consigo me identificar assim, que eu escolhi, assim, uma coisa que eu fui me guiando. E foi com ele, alguns outros clarinetistas lá que eu conheci lá, mas assim, eu não diria que eles tinham aquele som inglês antigo, né? Reginaldo Kell, né? É. É bem antigo, né? Mas é porque a escola inglesa ela deu uma baita modernizada, né? Tem um som. E também porque o som tá ficando um pouco parecido das escolas, né? Tá tudo muito Todo mundo que eu fui conhecendo, as orquestras que eu assistia, você percebia que, na verdade, estava tudo muito unificado. Legal, pô, legal. E outra coisa que eu queria saber, essa coisa da técnica Alexander, assim, né? Que é uma coisa muito forte, assim, na sua vida. Você ter aula disso, você estudou muito essa técnica, você estudou muito isso, se especializou nisso. E é uma coisa interessante, porque eu até comentei com você antes, né? Essa coisa a música, ela demorou um pouco para ser vista como um corpo, para ser vista como uma performance, né? Sim. Isso é uma coisa que é um pouco nova, assim, essa relação da música, em que começou a se falar a palavra performance, que você está com o corpo, estar consciente, estar presente dentro de uma ação ali. E é muito legal que a técnica Alexander hoje é uma super ferramenta para vários alunos, para essa questão também, além do corpo, de não doer, mas também para uma questão de concentração, autoconhecimento, essa relação. Eu queria saber de você, assim, porque você está nisso há muito tempo, né? Antes de ser uma moda, né? Você já está nessa há muitos anos, né? E como é que você achou isso? Como é que você... olha que legal isso aqui, vou trabalhar nessa linha aqui. Quem me colocou nessa história foi o Sérgio, né? Sérgio Brugani, meu professor de sempre, e meu colega de orquestra, amigo. Na verdade, o Sérgio, eu acho que eu estava no meu terceiro ano de Unesp. Ele falava, né, que eu tinha uma série de tensões, então eu desenvolvia, né, às vezes eu tocava com o ombro levantado, depois eu levantava o outro ombro, eu tocava com a costa toda arqueada, eu reclamava que eu não conseguia tocar em pé, às vezes eu não conseguia tocar sentado. Então, ele na época, através de eu acho que foi uma coisa que a Mônica, ela comentou alguma coisa com ele, a Mônica, esqueci o sobrenome dela agora, a clarineta antiga. Mônica Lucas. A Mônica Lucas, né? Então, e aí ela sugeriu tinha uma professora, isso lá em 94, né? Na verdade o ano foi 97 exatamente, né? Que foi meu último ano de faculdade, e aí ela sugeriu uma professora da técnica Alexander que tinha em São Paulo, que era a única. Quer dizer, depois eu soube que existiam mais alguns, né? Mas a Isabel Sampaio, que hoje mora na França, ela era a única professora na época. E lá na Unesp tinha um aluno de oboé, que depois se mudou para a Alemanha e tal, e que ele fazia algumas aulas com ela. E aí o Sérgio sugeriu, eu acabei comentando com ele conhecia a Isabel, e aí eu fiz um contato com a Isabel e comecei a fazer aulas, né? E nesse mesmo momento, assim, o Sérgio também tinha ouvido falar de um livro introdutório, que é o Aprendizado do Corpo, do Michael Gelb, que é um super livro de introdução, assim, da técnica, né? E a gente começou a ler juntos. O Sérgio falou assim, lê aí que eu leio também, e a gente vê se alguma dessas coisas se encaixa, né? E eu lembro bem, assim, que eu acho que eu li o livro em 2 semanas, e para mim, assim, foi uma revelação, porque as várias coisas que tinha no livro, que o autor escrevia, eu estava começando a pensar daquele jeito, assim, né? Assim, coisas que, tipo, por que tá sendo tão difícil? Por que o tocar, para mim, sabe, assim, tá me levando tanta energia, assim? Por que eu tô tendo tanta dificuldade para respirar, para ficar em pé, ou para ficar sentado, Eu lembro, assim, que eu tinha uma dificuldade, às vezes, de fazer um estudo de 2 páginas.
sabe assim, tocar um estudo do Bose. Eu lembro que eu ficava ofegante e assim, então, por exemplo, em 97, nesse mesmo ano, eu comecei a técnica, eu estava desenvolvendo uma asma que estava aparecendo assim numa situação familiar que era bem recorrente, assim. E na hora de tocar é diferente, né? Porque você sopra e tal, mas... E aí, quando eu comecei a ter aulas, assim, pouco a pouco, essa asma meio que desapareceu, assim, que quase não... Assim, ela quase começou, mas aí ela não se instalou, sabe? Eu sinto que... E aí, desde 97, eu fiz aulas particulares até um pouquinho tempo atrás, assim, né? Porque eu tava... Porque daí eu acabei fazendo curso para me formar professor, né? Então eu me formei em 2013, no final de 2013. Né? Então eu fiz essa formação, que é uma formação bem completa, assim, né? E aí assim, então a técnica está comigo o tempo todo e eu aplico em mim, eu aplico nos alunos, né? É nessa Aí você linha. dá um específico só de Alexander ou você colocou isso atrelado ao clarinete, assim? Eu acho que acaba sendo atrelado. Por exemplo, eu não abri assim um consultório, um ateliê como professor da técnica só, né? Então eu não investi nessa área ainda, né? Acho que a coisa do tocar, de estar na orquestra, ainda é uma coisa mais principal. E assim, é claro que de vez em quando algumas pessoas pedem aula, então a gente faz, né? Eu faço aula em algum lugar, ou aqui em casa, ou lá na Sala São Paulo, e aí eu acabo fazendo mais com os alunos de clarineta, alunos de outros instrumentos que me procuram, né? Tem um pouco nessa linha, assim. Agora, também, e falando um pouquinho do que você falou antes, né, eu acho que da performance, o Alexander, ele foi assim, para quem não sabe, ele descobriu, né, em si mesmo as coisas que ele descobriu e começou a escrever livros no final do século XIX, né? Em 1890, que ele começou a descobrir, começar a fundamentar um pouco, né, assim, os livros, ele começou a escrever os livros no século XX, né, 1910. Então, ele falava coisas naquele livro de uso das pessoas, mas é claro que ele não falava do artista, né? Se bem que assim, muitos alunos na época eram pessoas do meio artístico, né? Atores. Ele tinha uma coisa de preparar atores, né? Preparar atores, assim. Na verdade, a técnica, quando ela começou, e quando o Alexander trabalhou muito, ele trabalhou muito a respiração. Era uma técnica respiratória, praticamente, que ele iniciou. Quando ele foi para Londres, ele saiu da Austrália, Londres, indicado pela Sociedade Médica Australiana, ele acabou entrando nesse nicho e ele acabou ficando conhecido como aquele cara especialista em respiração. E aí eu acho que por isso que os atores, as pessoas ligadas à fala, ligadas à coisa acabam procurando ele. Sim. Mas o trabalho era no mundo do sistema corpo-mente como um todo, né? Sim. E tem uma coisa assim que você faz, você passou isso para a técnica, para o gesto da clarineta, porque o instrumento musical é feito de gestos, né? Não tem essa história de estudar tecnicamente sem que você tenha essa coisa do gesto musical, que às vezes até atrapalha, porque quando os compositores escrevem para clarineta e ele não sabe o gesto legal do instrumento, ele faz a gente ficar doido, porque é totalmente fora do que é o normal do instrumento, ou que tem a ver com todos os instrumentos têm, né? O cello, o clarineta, todos eles têm o gesto que é do instrumento, né? E é muito interessante isso, porque tem umas pesquisas falando assim que tem peças que são feitas por pianistas para clarineta que são terríveis, que elas são completamente... você pega, por exemplo, mesmo o Debussy, que é maravilhoso, ele tem uma relação de som ali que você vê assim, que se no piano ele funcionaria como um chuchu, assim, mas para clarineta ela tem uma relação meio que deixa meio fora da mão, né? E esse que é o grande desafio, porque é uma música linda, e o desafio é fazer esse gesto
colocar esse gesto ali ser clarinetístico, né? E tem várias peças que é assim, não sei se você já sentiu, quando você estava estudando, você falou, nossa, mas como isso aqui não tem mais nada a ver com o clarinete? E você passou essa consciência do gesto, porque é tudo uma questão de consciência, não é, Alexandre? É uma questão de se perceber. Eu nunca fiz uma aula de Alexandre, assim, mas eu sempre escutei falar muito bem, assim, então, mesmo pelo Reinaldo, né, que a gente sempre tem a chance de conversar com ele, que ele está sempre nos concertos, é um querido, assim, e ele sempre conversa e passa, né, o cara que também transpira conhecimento, né, sempre você está do lado dele e parece que você já está aprendendo alguma coisa só de estar ali, né, só eu vou ficar aqui com você um pouquinho. E você tentou essa questão do gesto, dessa consciência para o clarinete, você começou a estudar um clarinete pensando nisso, ou você separou? Ou não? Eu acho que o meu processo foi assim. Então, assim, eu tocava, acho que todo mundo quando começa a tocar. O moleque começa a estudar, começa a tocar. Tudo muito tudo muito natural. Chega um momento que você começa a receber. Você recebe aula do fulano, do crânio, do beltrano, aí você vai. O que acontece? Pouco a pouco, você tem bastante informação dentro de você. E aí, quando você vai juntando várias informações, chega um momento que você fala assim, peraí, o que era que eu fazia lá quando eu comecei? Você começa, de uma certa forma, a gente começa a desconectar um pouco daquele momento, porque tudo que vai entrando de novo, a gente vai superando. Então, o Michael Collins falou isso, o Anthony Pay falou isso, o Alan Damian falou isso, nossa, o Walter Boykins falou isso, o Montanha falou isso, o Sérgio falou isso, o Edilton falou, aí você fala, caramba, né? Uma hora que eu acho que é meio natural, entendendo que uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que é uma coisa muito normal que acontece, principalmente com o adolescente, o jovem adolescente que está começando. Então, essa primeira fase acaba sendo uma fase de conhecimento. Sim. E assim, todo esse conhecimento, toda essa quantidade de coisas, quando a gente vai tocar, ela é traduzida em um pacotão de coisas que você fala, bom, eu vou estudar aquilo lá que o cara me falou, aquilo que ele me falou também. E aí chega uma hora que eu acho que uma coisa fica bem saturada. E onde o corpo entra nisso aí? Todo esse fazer, esse tentar fazer aquilo que ele falou. Eu vou tentar fazer o que o outro professor me falou, aqui, eu vou respirar, o diafragma vai empurrar para frente, o outro falou que eu tenho que empurrar para baixo, o outro também falou que eu preciso empurrar para trás, o outro falou que eu preciso soprar, pensando que eu estou no banheiro, sabe? Você fala assim. E eu acho que o corpo, nessa história, a gente não reflete muito sobre ele, a gente faz. Então, quem toca, tem que tocar, quer transmitir uma coisa, quer expressar através da música, só que assim, por muitas vezes, esse processo da relação de estar enquanto toca, ele é muito desligado, né? Ele é muito automático. Então, assim, você acha que está fazendo o que você quer. Só que, de uma certa forma, você esquece de alimentar esse contato. Assim. Então, o que você fazer a técnica é que as aulas me faziam tendo mais contato com o que acontecia comigo quando eu estava estudando na orquestra. Porque assim, quando eu comecei a fazer as aulas da técnica, eu estava no ZESP. Então, eu tinha lá 18 anos, eu estava lá com a cabeça cheia de responsabilidade, porque eu tinha que tocar, então, assim, por muitos momentos eu me sentia completamente perdido. E aí, quando eu comecei a fazer técnica, aquilo me ajudou um pouco a voltar a ter um centro, assim, e recuperando uma forma, talvez, uma abordagem talvez mais direta de tocar o instrumento. Sim. Né? Porque
que aconteceu, eu acho? Aí, pouco a pouco, você vai... É como um computador, eu acho, né? Esses conhecimentos que você aprende com os professores, eles ficam... Mas quando você vai atuar, você meio que faz o que você faz, sem precisar... Cada hora tá pegando de um, bateu no liquidificador que manifesta do jeito seu, né? Fui descobrindo. A gente tá com um problema no som seu, assim. Não sei se é o microfone que você tá usando. Ele tá com... Pô, você tá falando um negócio tão legal, aí às vezes dá um gapzinho, assim. Tô usando um fone de ouvido, posso tirar. Não sei se é isso. Melhorou? Não, ainda tá com um pouquinho, assim. Estranho. Não, eu tô aqui. Porque a imagem tá ótima, assim, é só o som que às vezes tem uma coisinha ou outra, assim. Não sei, você tirou o fone agora? Agora eu tirei o fone. Eu acho que tava indo pelo microfone do fone. Agora. Agora tá lindo. O que você fez? Tá? Será que abaixa um pouco o som do... Não sei, eu não sou um gênio da comunicação assim da internet. Vamos continuando, assim, a gente vai vendo o que tá acontecendo. Coisa... A gente joga tudo no chão e eu ligo pra você depois. Mas é o que a galera tá acompanhando aqui. Mas então, essa coisa que você falou do... Então, eu tô... ainda tá um pouco. Então, tem um ruído, assim. Engraçado que aqui tá tudo quieto também. Aqui tá quieto. Algumas pessoas estão falando que tá com muito retorno, assim. Talvez se o microfone tá muito alto. Não dá pra regular isso, não sei. Eu não sei. Também não. Sei lá. Não, aí tá melhor, ó. Aí tá bom. Tá. É o lugar, né? Você nem fica ligando, né? Você fica sentando pra ver. Acho que agora vai rolou. Então, mas você falou, então, você estava falando que essa coisa de você... É um pouco isso mesmo. Você pega tanta informação de tanta gente, né? E tem uma coisa que é muito interessante, que assim, quem vai tocar é você. Quem tá lá não é o Sérgio, não é o Marco Collis, não é? E aí você acaba sendo um pouco daquilo tudo, né? E é muito interessante falar isso, porque às vezes também tem a sua decisão, né? Tem uma coisa que chega uma hora que você fala assim, não, pô, peraí, eu acho que tá na hora de eu... Eu acho legal o que ele fora faz, esse faz, tá, mas eu acho que tá na hora também de pensar nisso. E isso para você foi um processo muito complicado, porque você se tornou profissional muito novo, né? Foi. Meio que já, vai moleque, vai tocar. E aí, do lado você já tava com o Sérgio, com o Edmilson. E como é que foi? Porque aí foi te ajudando muito tudo isso. A técnica te ajudou, você foi começando a centrar, foi começando a ter as suas decisões, começar a ter a sua... Foi. Eu acho que chegou uma hora que é o... Como é que tá? Tá escutando? Tá lindo. Tá. Então, quando eu... Chegou uma hora que eu acho que é meio natural, assim, você perceber que você tem que encontrar uma coisa que é sua, né? Sim. Eu falo muito para os alunos, assim, acho que alunos, às vezes, mais avançados, assim, né, que às vezes eles estão naquele momento, eles já têm bastante conhecimento, eles já têm, assim, uma qualidade incrível, e aí eles estão naquele momento que eles não sabem muito bem, eles ainda esperam muito do professor, do cara que está falando para eles, então eles procuram aula, porque existe ainda uma insegurança em acreditar no que se sabe, e assim, dá mais valor ao que o outro sabe. Né? Só que eu acho que assim, chegou um momento para mim que eu falei assim, peraí, se eu ouço a mesma coisa de diversos professores em masterclasses, por exemplo, eu lembro que eu passei 3, 4 anos escutando coisas, eu falo, peraí, então, alguma coisa, né, assim, todo mundo escuta a mesma coisa, então eu acho que eu preciso mergulhar em como eu concebo essa informação para saber o que eu faço e que está soando do mesmo jeito. Sim, sim. Então, alguma coisa precisa mudar. E aí eu acho que quando você começa a pensar por si só, é legal, porque daí você começa a ver assim, o que funciona, o que não funciona. Quando eu comecei a dar aulas, eu acho que foi muito rico, importante, porque daí você começa a dizer para um aluno, e você fala, peraí, mas eu acredito nisso que eu estou dizendo, né? Então,
A técnica foi me ajudando. Verbalizar a ideia é uma autoaprovação, né? Você verbaliza uma ideia, você tem que. Peraí, mas. É. É bem confuso, né? É um processo. A aula é fundamental para isso, né? Porque você pode tocar, mas essa coisa da aula de tentar. Porque você está tentando ajudar o cara, né? Você sabe como é que você pode fazer aquilo ali, mas como é que você pode fazer? Mas isso que você falou dos alunos é uma coisa que eu sinto. Pô, tem tanta gente tão talentosa tocando absurdo, mas ainda sente a necessidade um pouco de pedir uma opinião e uma ideia. Eu acho que essa coisa. Talvez é importante começar a ter uma emancipação, né? O cara seguir o caminho dele, porque também se ele não acreditar nele, a música dele não vai ser dele, né? Vai ser sempre a música de alguém, né? Tem uma coisa Eu assim. vejo que acho que faz parte um pouco do processo de amadurecimento. Eu acho que talvez em outras áreas a gente vai ter a mesma coisa, da pessoa saber o potencial, mas em relação a essa hora que chegar a ter uma atitude para ele realmente mostrar aquilo que ele sabe, aquilo que é dele, não é do outro, acho que leva um tempinho, assim, é um aprendizado que acho que tem que ser desenvolvido também, uma coisa própria, né? Acho que a confiança, os sentimentos humanos que a própria pessoa tem que ter para, acho que se compreender dentro de turbilhão um pouco, né, de emoções, assim, que envolve ali o... Meio que se encontrar, mas também se colocar, né? Você me achei como planista, mas como é que eu vou me colocar, como é que eu vou interagir, né? E transmitir, né? Que é o que a gente faz. Você pensa muito nessa coisa da memória muscular, assim, a gente tem muitos conselhos hoje de diversos, porque hoje a galera vai estudar clarinete, ela aprende mais a estudar do que estudar música, sabe? Hoje você acaba mais perdendo tempo ensinando o aluno, estuda assim, porque tem diversos métodos, diversas técnicas de memorização ou de estudar o gesto, assim. Você sente um pouco isso também? Que hoje a gente está meio que ensinando mais essa coisa do como estudar ou técnicas de como estudar do que às vezes falando. Porque a música em si tem muitas gravações, né? Você pega um Mozart, por exemplo, você tem milhão branco. Então o cara pode ouvir qualquer gravação boa, assim, tentar fazer aquela linha musical, mas também tem essa questão de ter que ensinar o cara a estudar para fazer aquilo ali. Você sente um pouco isso também dessa relação, assim? Eu acho que essa matéria, vamos dizer assim, né, dessa percepção, né, do como estudar, é uma coisa mais nova, né? Uma coisa flutuando nas últimas décadas, né? Então, eu acho que se fala mais agora, porque antes não se falava. Eu acho que a pedagogia, acho que era muito aí, moleque. Professor, me vê tocando e aprende. Vai ali, escuta a gravação, tira o som e é isso aí. Eu acho que a partir do momento quando começou a se aprofundar a pedagogia, né, da performance, você tentar pensar como é que o fulano faz isso, como é que eu vou conseguir melhorar o meu estudo. Eu acho que tem muita coisa paralela das coisas, né? Como é que eu melhoro, como é que um jogador pode melhorar a performance dele, né? De física que ele faz lá, a coisa da musculação e das coisas físicas, mas tem a performance, a parte psicológica de tudo. Sim. O esporte né? Então, assim, como eu faço render, às vezes, 2 horas, melhor assim, sem muita consciência. Né? O Vini começou a não travar, mas começou a fazer o negócio do som de novo. Não sei o que. Que doido, cara. Deixa eu tentar pegar um outro fone com uma coisa aqui. Então, algumas pessoas falaram que pode ser um eco, mas eu não sei se é o eco. Eu sinto um eco. Não é eco, né? Eu tô aqui na sala. Vai tranquilo. Espera aí. Deixa eu tentar. Vou pegar um outro fone.
Quem pode ajudar a gente? Será que sair e voltar de novo? Oi, Daniel. Oi? Então, eu... Deixa eu testar outro fone aqui. Deixa eu ver aqui. Tá bem. Qualquer coisa a gente tenta sair e voltar de novo. Às vezes pode ser uma coisa da internet também. Né? E aí? Ah, agora tá lindo. Agora melhorou? Oh, era isso. Que esquisito. Não sei se era o sol que você pegou aí que tava faltando. É, o sol agora eu tô aqui. Vou tentar me esconder no sol aqui. Senão vocês não me verem. Fala aí alguma coisa aí, pra ver se melhorou. Tô falando. Ah, tá melhor. Vamos tentar. Tá melhor? Vamos tentar. Tá. Aê, Caramba, bicho. Desculpa aí, eu não sabia que ia ter. Eu tenho participado de umas reuniões, umas coisas com Zoom assim, e não tava tendo problema, então eu tava usando o mesmo fone, né? Desculpa aí. Não, relaxa. Agora tá bem legal. Cara, Tá. é legal você ter falado tudo isso assim. E você tá dando aula na academia, né? Da USESP, você tá dando aula Sim. em algum lugar, além de particular? Não, assim, aulas particulares e na academia da USESP só. Não tô dando aula em nenhuma outra escola, assim, agora, no momento. Ah, isso é bom, né? Pelo menos quem quer estudar com você, então tem que ir pra academia só. Ou fazer aula particular, né? Acaba entendendo, né? E na academia, agora só tem um aluno também, né? Não sei. Antigamente tinham eram duas vagas, né? Depois foram aumentando as vagas. Hoje em dia é só uma vaga. Ah, sim. Fica meio difícil. E falando de orquestra, assim, e aí, bicho, o que vai acontecer no futuro, hein? O que você acha que... o que vai sobrar pra gente? Sei lá, cara. Vocês estão com alguma coisa? Vocês fizeram um vídeo, tem essa coisa do vídeo, mas aí fica todo mundo fazendo vídeo, daqui a pouco... A orquestra fez um vídeo de toda a orquestra, né, que saiu antes de ontem, no sábado. Acabou sendo uma música que acabaram tocando, né, mas foi feito lá, né, assim, com todo mundo, super bacana. Então, mas você acha que... Então, voltando aqui, você acha que a gente vai ter que dar uma reinventada nesse rolê de tocar? Porque, assim, a gente vai demorar muito tempo pra voltar, né? Eu tenho visto, assim, algumas orquestras de fora voltando, mas voltando, assim... eu acho que lançaram até um protocolo de teatro, né? Um pouco, como é que vai fazer as cadeiras. A galera tá fazendo uns estudos. Porque sem público a gente não pode ficar. E não tem como também fazer muito concerto online, que vide a nossa internet, a gente já percebe que o concerto online ia ser muito frustrante, assim. Você acha, então, o que você pensa, assim, que pode acontecer? Você tem E outra coisa, você tem dado aula online? O que você tem achado de dar aula pelo computador, assim? Eu já dava alguma coisa, assim, pela aquele Play with a Pro, que aparecia, assim, uma aula pelo Skype, assim, por esses sistemas, né? Eu acho que funciona, mas tem um lado que é frio, né? É a mesma coisa de comer em casa, né? É assim, pedir uma comida do restaurante que você gosta e você come em casa. Assim. Às vezes, o estar presente num lugar, a experiência toda faz parte, né? Agora, eu acho que essa palavra aí de protocolo vai ser a palavra dos próximos meses e do próximo ano, talvez. Eu acho que enquanto não tiver uma linha, essa coisa assim, em relação ao vírus, a noia vai ficar, as pessoas vão entrar e a gente que lida com essa coisa. Eu acho que a gente vai fazer, eu imagino assim, concerto, tem público, e depois eu acho, por exemplo, provavelmente a internet cabe 1.500 pessoas, provavelmente vai ter concerto com 500, com 800 pessoas, né, com eles, o público mantendo. Agora, né, assim, fora isso, o que mais que pode, acho que tudo isso dessa coisa da performance está mudando, né, assim, tá caminhando por um futuro incerto, assim,
não sei muito o que pensar, assim, que pode acontecer, assim. Eu acho que essa coisa da não relação, acho que não vai deixar de existir, porque o ser humano é muito sociável, né? O ser humano, ele gosta de estar em festa, gosta de, por exemplo, gente que vai pra igreja, ou tem toda uma relação de gosta de estar junto de alguma coisa, né? Eu acho que é uma necessidade. É uma necessidade. Eu até brinco, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas... Porque o Karen, você lembra que o Karen, em 1970, ele já estava pensando nesse lance da Berlim, né? Ele já estava com os caras da Panasonic decidindo como é que seriam as transmissões para milhões de pessoas. Então, mesmo com tudo isso, mesmo até nos Estados Unidos na década de 50, quando já transmitiam, não tinha ainda existia a necessidade do público estar lá. Eu acho que é que nem um jogo de futebol. Quem já teve a chance de ver um jogo de futebol no estádio, tem a galera gritando, né? Tem aquela coisa, bicho, é uma coisa que você fala, como assim, né? E acho que essa sensação do concerto, do show, né, de uma peça de teatro, você tem essa relação. E eu acho que isso não vai perder. Mas eu acho que vai acontecer isso que você falou. Eu acho que já estão fazendo. Acho que a Suécia não é um bom exemplo para nada, mas alguns outros países ali já estão fazendo conceitos com 1/3 da plateia. Já tem uma relação pensando nisso, que também é importante. Assim. Uma coisa que é interessante, não sei se você lembra quando teve um surto de H1N1 em São Paulo. Você lembra? Que eu não sei se aquela doença tinha uma coisa devastadora muito mais rápida, mas a sensação é que as pessoas sumiram muito mais rápido. Não tá como tem a sensação hoje que parece que as pessoas estão na rua e elas querem... então parece que se abrir um concerto para 50 pessoas ali, vai ter briga para 50 pessoas assistir o concerto. Sim. Diferente daquela lança que teve da H1N1, que todo mundo realmente sumiu. Assim, a galera, não vou e beleza. Você acha que esse é um processo, mas na internet, você acha que você vai colocar alguma coisa, você vai tentar gravar alguma coisa, ou você tá desencanado? Você vai curtindo a família mesmo? Não é necessário. Eu tenho várias coisinhas assim que eu queria fazer, mas eu ainda não consegui. Por meio de dificuldades técnicas. E assim, eu confesso que desde quando começou a quarentena, eu tenho feito bastante coisa em casa, algumas coisas minhas que estavam meio atrasadas, algumas coisas burocráticas, algumas coisas de alguns vídeos que eu queria mexer, essa coisa de YouTube, sabe? Assim, tava tentando dar uma movimentada nisso. E meio que essa coisa de ter um filho em casa, assim, acaba tomando bastante tempo, assim. E ter que lidar com, né, assim, com tudo isso e tal. Mas eu tô querendo fazer algum vídeo desses que todo mundo faz, assim, pra ver como é que é. Porque... legal. Né, que tem vários Dovanirs, assim, meio... Vários, o Octeto Ovaneira, assim. O Octeto. Legal. Pô, Vanir, você quer falar alguma coisa aí? Você quer comentar alguma coisa? Não sei, se alguém perdeu alguma coisa aí. Alguém quer perguntar alguma coisa também? Aproveitar aí o Vanir. Da coisa da técnica, ou da... Que boquilha você usa? Você raspa a paleta, usa natural, né? Você raspa, eu raspo paleta ainda, eu raspo. Você sabe que, deixa eu falar uma coisa, aquele assunto da Inglaterra que você falou, né, é engraçado, assim, que quando eu estava lá em Londres, eu lembro que eu tinha alguns colegas, assim, da classe lá, e tinha um pessoal muito jovem, assim, eu era, na verdade, um dos mais velhos que estavam lá estudando, que eu fui com 26 anos, eu estava fazendo um estudo como se fosse uma pós, né? E os alunos, assim, que estavam fazendo isso, a maioria tinha 21, 22 anos, no máximo, assim. E eu lembro que, às vezes eu falava de clarinetistas franceses, que, poxa, da Inglaterra para Londres, né, assim, de Londres até ali em Paris, ali, é um pulinho, né? E era impressionante, assim, como tinha várias pessoas que eles não tinham a mínima ideia do que isso acontecia na França em termos de música. Então eu lembro que eu falava assim, caramba, mas eu moro em São Paulo e eu conheço muito mais gente, tenho muito mais contato com essas pessoas do que vocês que estão aqui do outro lado do canal. Então assim, eu percebia que a Inglaterra, acho que até hoje é um pouco assim, né, essa coisa de ser uma ilha meio separado, eles têm, eu acho, um sentimento meio nacional, que eles não fazem muito parte, entendeu? Que eles meio que se autorregulam e meio que eu acho que é uma sociedade que se basta muito. Claro que não é
o que eu estou falando não é nenhum estudo sociológico, é nada, mas assim, existe uma grande parte dessa classe musical de lá, por exemplo, que eles vivem a vida deles, eles não estão muito interessados no que acontece ali na França, na Alemanha, assim. Mas isso a gente está falando lá em 2002, né? Então a gente tá quase 20 anos na frente, então talvez essa coisa da comunicação com os outros países também já tenha mudado muito, né? É engraçado porque eles tinham um instrumento deles, então tem uma coisa, o João Barbosa falava muito isso, quando um país ele começa a fazer o seu instrumento, ele se completa. Porque você tem o instrumento, você tem a escola e você tem tudo que você precisa ali, porque você aí desenvolve a escola do Jack Braham, esses caras que são X, assim. Então, talvez essa escola ela é fundamentada, ela é muito séria, né? E assim, ela é muito séria. Se você parar para pensar, as principais publicações de clarineta de livros são todas da Inglaterra. Uhum. Você tem, claro, o Ferron na França, mas se você pegar as editoras, né? Esses livros, por exemplo, do Rice, esses caras são todos ingleses, bicho. É os caras que mais escrevem clarineta, que escrevem realmente sobre a produção da clarineta, eles estão na Inglaterra, assim. Então ainda tem um conhecimento e uma influência, porque se você escreve bastante sobre o instrumento, você tem uma certa influência daquele conhecimento, né? E principalmente, acho que na linha mais acadêmica, né? Eu acho que a Inglaterra tem as duas universidades muito fortes, né, nessa área, né, Oxford e Cambridge. Acho que todo mundo que estuda ali, mesmo músicos, existem muitos músicos que eu tive contato, que eles fizeram essas universidades, que é como aqui em São Paulo, por exemplo, você fazer um mestrado na USP, que não é um mestrado em performance, Sim. que você vai fazer... Agora tem. Então agora tem, verdade. Mas assim, tem muita gente que estuda nessas universidades, eles estudam a música assim, como um todo, né? Então a pessoa tem uma formação intelectual muito grande antes dele se dedicar à vida prática do músico lá fora. Assim, né? Então a formação dele fica muito rica, então acho que por isso que... Os principais artigos assim, de clarinete, principalmente estava pesquisando... Não tem o que fazer, né? Tava pesquisando essa coisa do clarinete, da palheta ser para cima ou para baixo, sabe? Quem foi o cara que realmente virou, de onde veio. Os principais artigos são desses ingleses, do Larson, do Rice, falando mesmo. Aí tem até um desenho de um cara, de um método, de um John Ferdinando, e ele tá tocando com a palheta para cima, sabe? Porque tinha muita coisa do Chalumeau. O Chalumeau realmente era tocado, e tem muitos desenhos dos Chalumeaus com a palheta para cima. Palheta para cima. E esses caras escrevem muito, assim, são livros e artigos, assim, eu achei, né, você tem muitas revistas com artigos muito legais, assim. Tem um cara, o próprio Rice, ele fez uma coisa, foi colocando cada chave no clarinete, como cada um tocava, como é que era basicamente a ideia do som e do clarinete do cara, é uma coisa bem legal, assim. Ó, pintou 2 perguntas aqui. Tá. Até Talesian perguntou como a técnica influencia, né, como a técnica Alexandre influencia na melhoria da respiração. Totalmente. Eu acho que é um aspecto fundamental que a técnica vai abordar. Assim, como acontece? Claro que dependendo do nível, e como é que está o processo do aluno, assim, pode se demorar um pouco, assim, para ele perceber, né, assim, fazendo aulas da técnica, por exemplo, como é que aquilo vai alterar a maneira como ele respira. Mas que é uma das coisas principais quando você começa a ter o contato com a técnica, é essa melhoria. Né? Por quê? Porque, na verdade, quando você começa a ter aula da técnica, você começa a parar um pouco. Você tem a oportunidade de frear algumas reações habituais que você tem a algo. No caso, tocar um instrumento, ou pode ser para sentar, para colocar o garfo na boca, para você então, quando você tem aquele que você pensa, peraí, como é que eu faço? Será que eu posso entender como é que funciona para eu entender se o meu processo está bem automático ou se eu realmente penso assim, como que funciona esse meu processo? E aí quando a gente começa a ter contato de parar e de deixar alguma coisa nossa que está lá dentro da gente, né? E a gente começa a
permitir que aquilo lá aconteça, a respiração é uma das coisas que mais acontece no limite. Né? Então tem as tensões físicas e a respiração, porque a gente vai sentindo que o corpo vai entrando, você acha que as coisas começam. Existe um relacionamento geral, a respiração acaba entrando. Legal, legal. É porque a respiração é o que mais. Como é que tem um livro de um corredor que ele fala isso, que quando vai correr, o que mais atrapalha é a respiração e a mão, né? São duas coisas que a gente precisa muito, né? Então, assim, então ele desenvolveu uma técnica de relaxamento para isso, porque eu preciso estar com a minha mão tranquilo, porque muitos corredores correm assim. E a respiração, porque o cara precisa respirar. Se ele não respirar, ele não desenvolve o tiro, não faz essa coisa. E essa coisa de perceber, eu acho que a respiração é isso mesmo. Né? Eu fiz muito curso de palhaço, né? Eu sei. E uma das coisas mais legais, assim, que sempre falavam, e tem uma relação com o corpo que era genial, era um pouco isso. Uma coisa que uma professora Beckdorf falava sempre assim, que o corpo, os dois corpos muito preparados é o corpo da criança. O corpo da criança é o corpo mais preparado que tem. Respira direito, se ele cai não se machuca, tem várias relações do corpo que é genial. E sobre questões de preparo e alongamento, são os animais, gato e cachorro. Então, assim, eles são perfeitos. O cachorro ele nunca senta torto. O gato ele senta. E não é uma coisa que ele está pensando para sentar daquele jeito. Não, ele alonga como se fosse coisa, bicho, tá fazendo a yoga do mundo ali. E é muito legal isso, porque essa percepção do corpo, que é muito falada, né? E a performance agora, ainda bem que está falando, ajuda muito isso. A gente tem que se sentir, a gente tem que se perceber. Né? E muito legal você falar isso da respiração, e espero que a galera procure aí você para fazer aulas de técnica. Cara, o Hudson Campos fez uma pergunta bem complexa aqui, ó. Se você poderia falar sobre o seu processo de preparação do Coriliano, quando você solou, e como é que foi a experiência de ter tocado esse concerto gigante aí? Nossa senhora, quem perguntou? O Hudson Campos. O Hudson, Hudson, tudo bom? Nossa, muito tempo, eu nem sei que eu Faz muito tempo? Pode ser? Foi em 2008, primeira vez que eu toquei. Ah, legal. Foi... eu acho que demandou... Assim, vamos dizer, fiquei sabendo mais ou menos 1 ano e meio antes da data que eu queria tocar, né? Então, eu acho que teve um processo de leitura, leitura bem descompromissada, de saber, assim, o resultado não ia ser logo, assim, eu tinha que administrar essa coisa de aprender uma peça, assim, a ansiedade dela estar de dentro amanhã, que acho que todo mundo tem, né? E aí eu fui fazendo. Eu lembro que, por exemplo, quando ia faltar 6 meses, eu fiz um plano que, assim, chegando nessa data, eu precisaria saber tudo que assim, tudo que eu tivesse tocado tinha que sair. E os últimos 6 meses eu ia para melhorar a parte da performance, a parte dos exageros da expressão. Eu acho que esse concerto tem muito. Então, eu tentei assim, como é que as dificuldades, os trechos mais difíceis, de vez em quando eu estudava. E eu acho que trechos mais difíceis, caso, não só dificuldades, mas passagens, por exemplo, eu tocava fortíssimo durante muito tempo especial. Essa coisa que ela exige da resistência muita capacidade. Eu lembro, eu ia lá na sala em São Paulo, assim, pegar uma sala longe para poder tocar louco, eu não dava para chegar, cara. Então... Peraí, rapidinho. Tô falando, o seu som voltou a fazer aquele negocinho de novo. Meu Deus. Não, agora ficou bom. Vamos dizer isso. Às vezes dá um momento. Eu achei que o problema era a técnica Alexander, que a hora que você começou a falar da técnica Alexander, começou a dar problema de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que é o tema, não pode falar. Não, isso aí que você falou de tocar na sala e expandir o som é sempre muito importante, né? Porque tem uma coisa que não sei se você sente isso. As pessoas acham que solar é você ir lá e solar, mas solar é um estado, né? É uma... Né? Porque você está na orquestra, é uma outra relação que você tem com o seu instrumento. Você está ali na orquestra, você tem
uma música de câmera, mas solar é uma outra percepção. E eu não sei se você faz isso, às vezes eu faço isso quando eu vou solar uma coisa muito complicada, assim, eu vou solar uma coisa bem simples antes. Uhum. Pra dar um... Eu fiz o Magnus ano passado, e aí antes Isso. eu toquei o Weber. Só pra dar uma... por conta disso, pra encontrar esse estado, porque não é tão simples você entra no palco e tem que tocar um concerto que nem você fez, o Crônica, é difícil pra caramba. Você tem que estar um pouco... Né, eu acho que isso que você fala de dar um assim, eu acho que é um pouco, você pratica um pouco a confiança, né? Você vai tocar um Weber, que é uma peça, assim, vamos dizer, que você sabe, e eu acho que os elementos que são mais familiares, você fala assim, eu vou tocar isso, vou cometer, né, acontece pequenas coisinhas ali, mas em relação à complexidade, é complexo para você solar um solidão. Sim. E aí, quando você vai solar um concerto desse, a própria prática do concerto solo é completamente diferente da modalidade de tocar em orquestra, de tocar um concerto de música clássica. Cada um é uma coisa. A gente vai se sentindo diferente. E eu falo para os alunos assim, é claro que você ter oportunidades para ir adquirindo aquela coisa, mas acaba sendo igual. Os colegas aqui que são músicos de orquestra, a gente vai, depois a confiança de saber o que fazer. Dá pra entender? Tá, começou às vezes a dar uma grampeadinha assim, mas a gente vai tentando. O Berg colocou uma pergunta aqui, sobre a importância do ouvido mais experimentado e técnico dentro do universo do instrumento. Professor mentor. Reforça o embasamento, a autenticidade do indivíduo instrumentista. O que acha? Pergunta complexa também. Importância do ouvido mais experimentado e técnico dentro do universo do instrumento. Reforça o embasamento, a autenticidade do indivíduo instrumentista. Esse aí é o Lindenberg. Isso, Lindenberg. Eu acho que ele está falando sobre, talvez, percepção, né? Da questão do aluno, às vezes, não ter uma percepção do que ele está fazendo também. Isso acontece. E eu acho que quando o aluno ele também... ele não tem tantas experiências dentro dele para dizer a confiança dele que ele sabe. Então ele ainda necessita que o olhar da pessoa, do mentor, essa pessoa, ela dá ao aluno a confiança do que está de fora. Olha, você está tocando, não, agora está muito exagerado, seu som está abrindo. Não, aqui sim. Agora, o que eu tento meio que provocar, às vezes, os alunos, é com que eles pensem sempre no universo da expressão, assim, do que eles querem expressar. Porque eu acho que por muito tempo, depois que você fica muito preso no vazamento técnico, que é o tocar, é muito difícil você se livrar disso para você tocar realmente com o seu corpo e querer, não só querendo expressar o forte, o decrescendo, uma frase, segundos, mas assim, como é que eu entendo essa coisa? E às vezes eu falo assim, será que eu entendo? Será que eu entendo o início, o meio e o encerramento? Então, eu acho que esse processo de descobrir essa segurança, eu acho que é meio que uma batalha que você vai buscar. Precisa ter uma identidade, o que é que eu estou tocando? O que eu estou tocando não tem um aparato técnico daquele. Tem a ver com várias outras coisas. E a caneta, ela O seu áudio está começando a ficar com eco de novo. Então, eu estou no mesmo lugar. É o mesmo fone. Eu acho que deve ser uma coisa de conexão. Às vezes o dia deve... Essa segunda brava. Essa relação que você falou do auditivo é muito importante. É interessante que agora com essa coisa da internet, né, dessas aulas,
Algumas pessoas têm pedido, por exemplo, cada aula, em vez de dar aula online, às vezes é legal você pedir para o aluno gravar, porque isso faz o aluno ouvir o que ele está tocando. E quando ele escuta, às vezes ele demora mais de uma semana para mandar, porque ele tem já o senso crítico dele, ele está ouvindo e fala assim, nossa, isso aqui está muito ruim, eu vou ter que fazer de novo. E já adianta bastante o trabalho, porque esse processo dele se ouvir é um pouco às vezes o que acontece, de você estar ali ouvindo o que ele poderia estar fazendo em casa, né? Tendo essa consciência, tudo passa por uma questão de consciência, né? Não só, é tudo, né? Tudo é consciência, né? Estou tocando, estou tendo até uma consciência do que eu estou fazendo, ou o que eu quero dizer. É interessante isso, né? Bem... É claro. Ô, Venir, daqui a pouco você vai estar na praça aí, né, velho? Bicho, sei lá. Agora, e é muito comum o que a gente grava. Ou você escutar o que você grava. Às vezes é assim. Parece que demora você realmente escutar aquilo que você grava com um ouvido distante. Assim. Parece que você escuta e você se envolve com todos os sentimentos, as sensações que você gravou. E aí, se não foram bons, demora, você nem ouviu, demora. Assim, bom, né? Às vezes essa qualidade tá sendo de gravar e começar também a ter uma coisa legal que aconteceu com o Luca. Eu gravei um CD com o Luca, né? Era muito engraçado que ele já gravou muita coisa com muita gente, né? Então ele falou que às vezes ele ficava 20 horas no estúdio com alguém, né? Aí ele botava lá o som, aí o cara tava assim. Que bosta. E tipo, depois de 20 horas gravando, ele falou, cara, tá bom, meu, lança logo esse negócio, vamos fazer isso. E era engraçado que quando a gente começou a trabalhar nisso, as primeiras vezes que eu entrei lá pra ouvir, eu falava, nossa, Lu, tá ruim, né? Ele falou assim, pode parar, hein? Pode parar aqui. Vamos fazer o seguinte, depois a gente vai mixar isso, a gente vai ouvir de novo, mas não começa não, porque eu acho que muita coisa ele fez e ficou parado por causa disso. Às vezes uma pessoa achar que por uma coisa da cabeça da pessoa, porque às vezes se você mostra para uma outra pessoa, um outro músico, o cara adora e fala, não, eu não tenho essa memória que você teve, eu não sei que aquela nota talvez não saiu com aquela precisão, o ataque e tal, então é muito engraçado, e eu aprendi muito com ele, eu fiquei tipo quase um mês, assim, sabe, vários dias com ele, assim, e ele grava muito, então foi muito interessante esse processo, e ele contando, e ele gosta, e ele falou isso, que às vezes pode acontecer alguma coisa na gravação, ele adora, fala, cara, a gente faz música, é uma coisa viva, às vezes não tem como você ser um computador, senão ninguém vai querer te ver, sabe? Então, foi um processo, essa coisa da gravação e esse processo foi incrível, assim. Eu acho que já que a gente está falando disso, do futuro e desse lance, a gente vai ter que aprender, então, a ser um pouco mais tranquilo, né? Acho que vai. Pode ir, vai. Solta esse vídeo aí mesmo. Vai ter que ser esse. Com essa palheta horrível que eu usei. Legal. Pô, muito bom falar com você, viu, mulher? A gente tem tanto... mora na mesma cidade, mas tem tanta pouca chance de se ver, assim. Até o Sérgio, que eu via mais, não consigo ver ninguém. Mas não antes da quarentena, né? Não, agora não tô vendo ninguém mesmo. Mas a gente tá tão corrido, acho que tá todo mundo muito corrido, né? Trabalhando, fazendo muita coisa. E, pô, bater um papo com você é sempre muito massa, assim. Muito legal. Não, é muito legal falar também, né? Essas coisas. Muito bom. Tem que repetir de novo. É bom que a gente tá dando risada por enquanto, né? Mas a gente vai estar dando risada junto, né? Que faz parte, assim, né? Mas legal, pô, legal mesmo. Obrigado aí. Mas um próximo que eu quero começar a abordar é o Magno também. Eu acho muito legal. Ele é bonito, né? Ele é bonito. Não, foi divertido, foi um processo divertido, assim. Foi o meu... a gente tem que pegar alguma coisa para dar um salto para frente, né? O nosso chute de bunda, né? Vai para frente. Porque todo conceito difícil desse te leva para algum lugar, né? E eu acabei preferindo escolher um conceito que mexia com muitas das minhas dificuldades, assim, sabe? Mais legal ainda, quando você vê um conceito que tem tantas coisas que são mais assim, para mim foi divertido, foi legal, assim. Isso é bom. Assim, de aprendizado. Aí o resultado ele é resultado daquilo, mas assim, tem a coisa do momento, a gente fica muito ligado, né, no resultado, o processo de aprendizado é muito importante. A gente tem que aproveitar. E o processo você leva alguma coisa sempre, né? Então, sim. essas coisas que você teve que... Lembra, o Coreliano tem uma coisa de gesto lá que é muito complicado, né? Uma memória muscular, né? Uma memória... Você precisou
você precisou dominar ali, que você deve levar para outras coisas. Esse processo de resolver um problema muito complexo, depois na orquestra vai ficar super fácil, né? Você resolve... Acaba desenvolvendo uma visão do que é isso, e assim, e identificar os níveis de dificuldade, e às vezes é difícil o que é difícil, não é só técnica de meditação, é só isso que é difícil às vezes. Não é. Pode ser que seja difícil, mas às vezes são coisas da evocatura, né? Como é que eu faço essa resposta? Como é que eu controlo? Mas uma coisa que é legal que eu aprendi com ele, assim, especial, né, foi de um estudo assim, sobre uma peça feita por um cara, né, específico, ou o cara fez a peça junto, né? E aí você começa a sacar que certos clarinetistas, eles colocam a sua identidade e as suas facilidades no concerto. Fecha a porta. Pode. Fecha a porta. E é muito legal esse lance de você ver que, né, o Magnus escreveu junto com o Cari Crico, né? Como o Martin Frost faz muito isso com vários caras. Né? E aí você vê que o cara tem certas facilidades, ele enfia aquela facilidade no concerto, que pra ele é chuchu, e aí pra gente vira um demônio pra conseguir tocar aquilo. Então é legal isso. Vale a pena. Até eu acho que eu conversei com o Cristiano na outra semana. A gente falou um pouco disso, de talvez ter compositores que a gente converse e tente colocar as nossas facilidades nesses conceitos e também... Porque vai ficar isso difícil para outra pessoa, entendeu? Mas pra gente vai ser realmente fácil, assim. É bem interessante esse pensamento, né? Bem legal. Pô, cara, valeu. Obrigado aí. Não, valeu, eu agradeço. Tá funcionando, mas tranquilo. Agora a gente vai pro café. Não sei se é o meu parede. Não sei também. Eu não... O do Ale começou a acontecer isso, aí ele colocou um fone, ele tirou um fone e rolou, aí eu... Mas é normal, isso aí. A gente vai ser achando. Mas legal, legal, viu? Legal. Maravilha, Daniel. Obrigadão, viu, Vanir? Obrigado a você. Grande abraço aí. Abraço meu. Se cuida aí. Ô, tamo aí. Fica em casa, hein?